Por que você ganhou isso tudo, os caras fera, e tu foi pro Vasco? Não, aí aconteceu pior. Não, mas aí é o Olha, resultado. olha né? eu arrumando problema aqui. Não, não é problema, não. E Sacanagem. até é bom que era o início de uma outra colocação em tomada de decisão. Aí vai o início de 87, entra uma direção nova do Flamengo, o Márcio Braga e até o João Carlos como vice-presidente de futebol, gente finíssima, toda gente muito boa. Mas eu falei, adverti, olha, o Flamengo tem 9 jogadores operados. Caraca. O Flamengo tem 4 de 2 cirurgias. Então, é uma equipe que, para entrar em forma, ela vai custar um pouco mais. Por exemplo, eu sou finalista em 85, ganhei 86, ganhei 87, ganhei 88. Eu nunca ganhei a Taça Guanabara. Que é o primeiro, Que é o primeiro turno. primeiro turno. Por quê? Porque eu demoro a encontrar. Entendi. O trabalho, opções, variações, produção, uma forma de trabalhar. Eu normalmente levo um pouquinho mais de tempo de outras pessoas. Eu dou chance a garoto. Entendi. Quando você falou, atletas que marcaram o futebol mundial. E essa felicidade eu tenho. Claro, pô. Olha, Eu lancei Zé Carlos, eu lancei Aldair, eu lancei Vinícius. O primeiro título de Bebeto é comigo, o primeiro título de Romário é comigo, entendeu? Então, chance. Depois, mais à frente, de Ronaldinho Gaúcho. Isso aí, não. Isso é muito legal. Então, o que aconteceu que aí iniciamos 87, não estava bem, não estava rendendo. Aí houve... E o brasileiro também, a gente tinha dificuldade. O brasileiro, estão terminando praticamente 86 sem centroavante. Tá? Aí, início de 87, o Renato Gaúcho, hoje treinador, eu fui no Márcio Braga, falei, Márcio, nós não temos centroavante. E o Renato Gaúcho está com um passe na federação. Não renovou com o Grêmio, tem dificuldade. Mas eu não tenho dinheiro. Não, você pode se organizar, pode se virar. Você trouxe o Carpegiani também para cá, em dificuldade econômica, acabou trazendo. E aí, por isso que o Renato acabou vindo para o Flamengo em 87. E foi campeão brasileiro. Mas chegando ainda, fora de forma, 3 meses sem jogar. Então, o processo foi muito mais lento. Tanto que o Flamengo de 87 só vai render no segundo semestre, não rende no primeiro. Aí mau resultado, no Carioca, saí, me tiraram. Aí é que eu estava querendo mostrar para vocês, às vezes, o que é decisão. Aí eu fui convidado pelo Otávio Pinto Guimarães, presidente da CBF. Caraca. Eu não sabia que esse nome tinha sido pra ele, porque eu joguei muito Otávio Pinto Guimarães aqui. Mas tu não sabia quem era? Não sabia quem era, não, pô. E aí ele me chamou, eu vou fazer uma viagem, mas queria que você dirigisse uma seleção de base aqui da seleção, da CBF. Aí eu falei, doutor, tá, porra, obrigado e tal, mas passa para de Toulon. Eu dirigi qualquer da base, para mim, a Toulon, que era o torneio que a gente achava de maior importância. Depois passou Toulon, eu posso dirigir outra, porque os calendários hoje muitas vezes coincidem, antigamente não tanto. Eram épocas diferentes. Aí tudo bem, você vai conversar com outro dirigente aí? Eu falei, tá legal, vou lá conversar com ele, porque eu vou viajar. Ele viajou aquela noite mesmo, aí eu fui pro gabinete do outro dirigente, aí fiquei esperando 3 horas. Tomei um chá de cadeira. Aí, sabe de uma coisa, vou embora. Fui embora. Aí cheguei em casa, aí toco o telefone, porque o telefone não era como hoje. A gente carrega ele não. Era em casa. Aí, então, pô, doutor, fulano tal quer falar contigo? Não, mas eu estive aí, esperei 3 horas. Não, tá marcando para amanhã. Que horas? A hora é na hora, não é antes nem depois da hora, é na hora. Aí cheguei lá, mais cedo um pouco, aí passa um jornalista, passa outro para cá. Falei, professor, o que tá fazendo aqui? Falei, não, vou conversar aí com um dirigente, na Bia Bichedia. Aí, mas eu acho que está numa reunião. Eles estão anunciando
René Simões, a técnico da seleção brasileira que vai disputar Toulon. Eu falei, legal. Aí, termina lá, vem o dirigente, sentamos, tipo, vem aqui, pô, prazer, professor, doutor Otávio falou comigo e tal, convidar você para dirigir a seleção sub-17, seleção brasileira, uma honra para nós, acho que é uma honra para você também. Falei, sim, muito obrigado, agradeço o convite, seria uma honra, mas cada um de nós tem metas, tem objetivos na vida, e eu, nesse momento, não é esse o meu objetivo, então eu queria agradecer. Não, o professor vai para casa, estuda, escuta as pessoas e tal, acho que é uma... Não, a tomada de decisão está feita. 4 anos depois, eu estou na seleção principal. Verdade. Então, voltando, aí pá... Tu tomou essa decisão, não foi pra lá. Não foi, e não tinha porra nenhuma, hein? Aí, 2, 3 dias depois, me liga o Leonel pro Guarani. Era presidente do Guarani na época. Aí fui para Campinas, aí o Leonel viajou também. Aí ficou um outro dirigente lá, e a gente se arrastando. Baita time, o Guarani. Mas todo mundo quebrado. Todo mundo machucado. E todo mundo saindo. Quer dizer, vários da base indo embora. Aí tava o Tite era volante também, com o joelhão meio baleado. Valdir Carioca, Evaí, mas Evaí só aguentava 45 minutos. Ricardo Rocha e João Paulo, mas não jogava, tá sempre com o caso aberto na seleção. Então era difícil. Tozinho, era um bom time. Zé Carlos, aí saiu o lateral direito, aí estamos lá. Já tinha jogado todas em cada da Libertadores. Eu fui estrear contra o São Paulo, em São Paulo, 2-2. O Pita faz um golaço. Aí fomos lá pro Chile, perdemos de 1-0 lá. Aí volta e ia ter o clássico. Aí o dirigente me chama para reunião lá, o presidente. Eu nem sei o nome dele, não vou omitir aqui. Não, fica à vontade. Não sei, eu só ouvi uma vez, foi aquele dia. Ele, tem que jogar o Giba na lateral direita. Eu falei, pô, que bacana, presidente. O senhor está pronto para ir para o banco domingo, pode assumir. Eu estou indo embora para casa. E fui embora. Foi embora mesmo? Fui embora, sexta-feira. Liguei para minha esposa, não vem não, que eu estou indo embora. Que ela viria encontrar comigo. Aí desci. Aí eu estava com o meu carrinho lá. Carrinho nada, era um carrinho gostoso. Arrebentou minha coluna, era um Puma conversível. Porra, essa viagem toda de Puma. De Campinas ao Rio, de Puma. Aí cheguei, pá, toco o telefone de cá, tem uma despedida do Joel, tá indo pra Arábia, tá na casa dele, a gente tinha uma relação boa, Joel Santana. Aí tá bom, fui no... Aí faleceu meu avô, no mesmo inteirinho. Aí tinha o enterro no dia seguinte, mas eu fui lá na despedida do Joel, papai, que tinham vários dirigentes do Vasco lá. Tinha Parreira, tinha o próprio Joel, tinha o Dr. Clóvis, Eurico, Calçada, Paulo Angione e tal. Uma noite agradável, mas no dia seguinte eu tinha o enterro do meu avô, aí fomos no enterro. Aí fomos até a casa do meu tio, em Caxias, isso aí. Já tinham telefonado tinham ligado lá para casa, que tinha uma pessoa que queria falar comigo. Falei, tá bom, quando eu retornar eu ligo. Aí liguei, era o Eurico Miranda. Queria falar comigo, queria sentar na Majórica para conversar. Aí fui eu, Eurico e Paulo Angione. Sentar na Majórica e me ofereceram aí o Vasco. Eu não queria saber de salário, eu não queria saber de porra nenhuma. Eu queria ter a chance de trabalhar e lutar com aquele que tinha me despedido. É verdade. Quantos anos você tinha, né? Quanto você ganhava, né? Quantos anos você tinha? 37. 37 anos. E aí, pô, cara, e esse Vasco aí de 87? Mas já era, nós tínhamos superado ele. Já era um baita time. Era... O que acabou, eu assumindo, era Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando Omoroni e Mazinho, Giovanni, Tita, Dunga, Giovanni, Tita,
no lugar do Dunga que saiu, entrou o Henrique, Mauricinho, Roberto e Romário. Depois ainda eu fiz a mexida, botei o Luiz Carlos. Então era um baita time. Porra! Então, quando a gente fala, eu só cheguei onde cheguei, respeita, mas porque eu trabalhei com grandes jogadores. Bom, mas e também fez um bom trabalho. Porque como é que tu chega nesse time? Porque o Romário é marrento hoje com 60 anos. Imagina o Romário com 18, com 20. Mas ele estava chegando. Né? Ele era novinho. Ele já era uma referência, tanto porque ele fazia o facão, ele jogava com um atacante pelo lado esquerdo, e o Roberto muitas vezes recuava para lançar ele e Mauricinho. Muito rápido os dois, Muito né? rápido. Ver como é que são as coisas. Taticamente, tem história isso. Eram os artilheiros do campeonato eram Mauricinho, Roberto e Romário. Eram os três. Tá? Eu anotei aqui um negócio para lembrar o senhor. Aqui. Em 87, o Romário fez 16 no Carioca, o Roberto 15... Vou tirar o senhor. O senhor tá lá no céu. Perdão. O Roberto 15 e o Tita 12 gols. Mas vê o Mauricinho, que se você buscar, o Mauricinho também é artilheiro. Eu vou procurar. Mas veja bem, gol, esse mesmo ataque, eu com o Flamengo, de Jorginho, Guto, Leandro e Aldair, parei esse ataque. É verdade, foi sim, em 86. Parei esse ataque. Foi Verdade. 2-0. E dois empates, né? Bebeto e gol de Júlio César, a final. Os dois primeiros jogos foram 0x0. 0-0. Aí fomos pro terceiro com a vantagem e vamos embora. Vamos que vamos. Não, eu anotei tudo aqui. Então eu tive que fazer mexida tática. E a gente não externa isso. Pode externar agora. Sim. Porque já passou, eu não vou jogar de novo contra. Mas né, eu tirei o Mauricinho. Mas tirei o Mauricinho não por carência técnica. Nada disso. Era uma estratégia que eu tive que mudar. Se eu parei, os caras já estão filmados lá do outro lado, eu vou mexer aqui. E graças a Deus eu botei o Tita mais pela direita, que era a função que ele entrou no profissional. Porque eu vi Isso aí. ele chegar. O Jobé foi o primeiro treinador que o botou do lado direito. Ele só não estreou naquele momento, e até foi um jogo Grêmio e Flamengo lá, que o Flamengo tomou uma pancada de 5-2. Ele ia estrear ali, mas tinha o Nelson, tinha dado uma chegada nele, uma torção de tornozelo, não estreou. Foi estrear um pouco depois. E aí botei o Tita ali, botei o Luiz Carlos do lado esquerdo. Porque nós tivemos um embate com o Romário numa preleção de quem marcava quem. Isso é outra história. Essa é boa também. Caraca, mas é outra história. E aí, os feras me ajudaram. Aí eu fiz essa mudança e acabou a gente ganhando o campeonato em cima do Flamengo. Tá me entendendo? Tu queria botar o Romário para marcar? Não, é o seguinte. Quando você tem no 4-3-3 dessa forma, que estabelecia, ou seja, Mauricinho, Roberto e Romário. Sim. Dunga, Tita, não era o Tita antes, o ano anterior era um outro. Era um outro meia, Guina, pode ser Guina. Era bom jogador até. Você, na preleção, quando você faz o espelhamento, que é o nome que se dá hoje, né? Tá bem. Você faz o confronto, você tem que proteger o seu lateral. Porque o atacante de lado, pelo menos até uma determinada parte do campo, ele tem que vir. Então eu falava, Mauricinho e Romário tem que vir até o meio campo, acompanhando o lateral para não dar 2 contra 1 contra você. Ah, professor, não vou não. Bom pra caralho. Não vou não. Falei, vai fazer 2 contra 1 em cima do Mazinho, nós estamos roubados, pô. Tinha o Mazinho, cara. O Mazinho era o lateral esquerdo. Algumas vezes o Pedrinho Vicessotti também, mas o titular era o Mazinho. Aí, pô, vai, pega, não pega. Aí o Giovani me salvou nessa. Nesse embate, não, você tem que vir, você não pode deixar, tal. Aí o Giovani virou, professor, pode deixar que eu pego o dele. Aí eu falei, então tá bom. Giovani, tu pega 2. E você, se não fizer gol, vai sair. E fez? E fez. Pô. Cara, ele fez 20 gols, pô. Sim, mas nesse jogo ele falou que ele não ia voltar. Cara, não.
Então aí criou-se, aí eu falei, pô, eu tenho que modificar isso. Eu vou deixar ele à vontade, mas eu vou ter que cobrir o time. Aí foi o Luiz Carlos entrando, que era um baita jogador, era meia, mas eu botei ele do lado esquerdo. E você sabe de uma coisa? O gol do Tita, quem faz o gol é o Tita, tá? Na final, você sabe quem rouba a bola no meio-campo? O Romário que roubou a bola. Romário que rouba. Romário que rouba a bola, mete no Luiz Carlos, Galo de primeira, cruza o Roberto, ajeita com o peito no Tita e o Tita acerta na gaveta. Mas, cara, essa narrativa, Luiz Carlos, o Romário rouba a bola, dá no Luiz Carlos, que ele lança no Roberto, que escora pro Tita. Pô, irmão, é filme Mas que ganha Oscar no cinema. Pô. Mas só tem a beleza porque esses caras dominam o jogo. O jogo é na cabeça, depois é com os pés. E tem aquele jogador que antevê. Por que ele antevê? Porque ele tem um dom do jogo. Ele tem a visão, o tempo, ele tem a habilidade de entender. E por isso que faz, você olha de cima, é fácil fazer. Não, é difícil. Bater de primeira, dificílimo. Dar um toque na bola, dificílimo. Driblar. Hoje estamos carentes, nós sempre que tivemos especialista disso, de um contra um. X1, né? Como é que eles chamam? Eu chamo X1. Antigamente é 1 contra 1, é o drible. Vai pra dentro do cara. Vai pra dentro do cara. Entorta ele, bota ele no chão. Então, isso tudo são épocas diferentes. Mas a beleza do futebol está na arte desses atletas. Caramba, você falou um negócio aí do Romário, que muitas vezes, o cara é petulante, o cara é marrento, mas às vezes é muito melhor ele te dizer ali que não vai fazer do que falar que vai fazer e chegar no campo e te fuder. Ele não disse que não ia fazer. Ele falou que não. Tinha dificuldade, senão não tinha perna para chegar. Pra chegar. Mas é muito melhor o cara falar isso ali do que ele dizer que vai fazer e chegar no campo, não faz e arrebenta com o time. E a própria equipe, o grupo, aceitar que isso podia acontecer. Isso. E alguém se disponibilizar de cobrir, de fazer até que, ou de retardar a ação do adversário para evitar te pegar com a calça na mão, e aí você estabelece de formas diferentes. Ou cria situações para aproveitar aquilo, entendeu? Claro, Não, isso também, em determinados momentos, essa expressão que você usou aí, desse embate, foi problema de pensamento assim, que muitas vezes os nossos pontas foram cedendo espaço ao outro com uma capacidade maior de fazer a dupla função. Boa. Entendeu? Boa, entendi. Entendeu? Entendi, Ou claro. não, quem tem que marcar ele, é claro, desde que você tenha a bola. Mas se não tiver a bola, mesmo ele sendo o lateral, deixa o Leandro apoiar livre. Deixa o Cafu apoiar livre. Não, pô. Deixa o Roberto Carlos apoiar livre. Não é fácil, Não, pô. Vai fazer 2 contra 1. O próprio Júnior, deixa o Júnior, o próprio Mazinho, deixa o Mazinho livre. Ele chega dentro do teu gol. Verdade. O Mazinho foi um dos laterais que de gol a gol ele chegava. É mesmo. Porque se você, o Scout hoje te dá isso, esses programas de avaliação do jogo, de análise, aí você vê o calor da atuação, aí você vê isso é usado também, até onde vai o lateral, até onde meia vai. Tem meia que não entra na área, tem meia que você tem que ensinar ele a entrar na área, e isso tudo, a televisão, o tape, o próprio... esses programas, Prozone, Catapult, te dá isso, aí tu mostra pro cara que tu não tá pisando na área. Ó, aqui, tu não tá indo no fundo. Ó, esse não vai no fundo, então não se preocupe. Essa região que ele vai determinar a ação que pode botar em dificuldade. O alemão, Kroos, né? Qual? O Tony Kroos. Isso. Tony Kroos. Isso. Era um meia que não chegava quase na área. Ele lançava da intermediária, ele fazia um meio-campo defensivo com uma criatividade, com botar a bola na frente, o passe, a assistência. Então, são essas situações que a tecnologia hoje ajuda muito os treinadores. Pô, muito, muito mesmo.